A vida cristã não está imune a desafios e batalhas. Embora tenhamos a promessa da vitória em Cristo, a Bíblia nos alerta que enfrentaremos oposição espiritual. Em João 10, versículo 10, Jesus nos diz: "O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Esse versículo nos mostra que há um inimigo ativo, que busca nos afastar dos propósitos de Deus, mas também nos lembra que, em Cristo, temos acesso a uma vida plena e vitoriosa. Os ataques espirituais são uma realidade que todo crente deve reconhecer e enfrentar. Eles podem se manifestar de diversas formas, muitas vezes de maneira sutil, mas com o objetivo claro de minar nossa fé, nossa paz e nossa comunhão com Deus. No entanto, não precisamos temer, pois a palavra de Deus nos assegura que Ele nos deu armas poderosas para resistir ao inimigo e permanecer firmes. Em Efésios 6, versículo 12, lemos: "Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais." Esse texto nos lembra que nossa luta não é contra pessoas ou circunstâncias físicas, mas contra forças espirituais que buscam nos derrubar. Reconhecer essa realidade é o primeiro passo para nos prepararmos e enfrentarmos esses ataques com a força que vem de Deus. Ao longo desta reflexão, vamos explorar 5 sinais comuns de ataques espirituais. Esses sinais não são apenas para nos alertar, mas também para nos ajudar a identificar onde o inimigo pode estar agindo em nossas vidas. Ao reconhecermos esses sinais, podemos nos armar com a verdade da palavra de Deus e resistir ao inimigo, sabendo que a vitória já é nossa em Cristo. Um dos sinais mais comuns de um ataque espiritual é uma sensação constante de desânimo e cansaço, mesmo quando não há uma razão física aparente para isso. Esse tipo de exaustão vai além do cansaço normal. É uma fadiga que parece drenar nossa energia espiritual e emocional, deixando-nos desmotivados e sem forças para enfrentar o dia a dia. O inimigo usa essa estratégia para nos fazer sentir sobrecarregados, com o objetivo de nos afastar da presença de Deus e nos impedir de cumprir nosso propósito. Em Isaías 40, versículo 31, encontramos uma promessa poderosa: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão." Esse versículo nos lembra que, quando nos sentimos cansados e desanimados, nossa força não vem de nós mesmos, mas do Senhor. Ele é a fonte inesgotável de energia e renovação para nossas vidas. No entanto, quando estamos sob ataque espiritual, pode parecer difícil até mesmo buscar a Deus. O desânimo nos leva a questionar se vale a pena continuar lutando, e o cansaço nos faz sentir que não temos forças para orar ou ler a Bíblia. É exatamente nesses momentos que precisamos nos lembrar de que o inimigo é mentiroso e que suas táticas são projetadas para nos paralisar. Em 1 Pedro 5, versículo 8, somos alertados: "Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar." Para combater esse sinal de ataque espiritual, é essencial nos voltarmos para Deus, mesmo quando não sentimos vontade. A oração, a meditação na palavra e o louvor são armas poderosas que nos ajudam a recuperar nossa força espiritual. Além disso, é importante buscar o apoio de outros crentes, pois a comunhão fortalece nossa fé e nos encoraja a continuar avançando. Quando reconhecemos que o desânimo e o cansaço podem ser sinais de um ataque espiritual, podemos agir com sabedoria e resistir ao inimigo. Em Tiago 4, versículo 7, lemos: "Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós." Essa resistência começa com a decisão de confiar em Deus, mesmo quando nossas emoções nos dizem o contrário. Outro sinal claro de um ataque espiritual é a presença de dúvidas e pensamentos negativos que parecem não nos deixar. Esses pensamentos podem variar desde questionamentos sobre a bondade de Deus até sentimentos de inadequação e desesperança. O inimigo usa essas mentiras para nos fazer duvidar de nossa identidade em Cristo e de nossas promessas espirituais. Ele sabe que, se conseguir nos convencer de que Deus não é bom ou que não somos dignos, poderá nos afastar da fé e da comunhão com o Senhor. Em 2 Coríntios 10, versículo 5, somos exortados: "Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo." Esse versículo nos mostra que temos autoridade, em Cristo, para rejeitar pensamentos que não se alinham com a verdade de Deus. Quando permitimos que dúvidas e pensamentos negativos persistam em nossas mentes, abrimos uma brecha para o inimigo agir. No entanto,
Quando levamos esses pensamentos à luz da palavra de Deus, podemos desmascarar as mentiras e nos firmar na verdade. Um exemplo bíblico de como o inimigo usa dúvidas e pensamentos negativos é a tentação de Eva no jardim do Éden. Em Gênesis 3, versículo 1, a serpente questiona: "É assim que Deus disse?" Esse questionamento sutil foi suficiente para semear dúvida no coração de Eva, levando-a a desobedecer a Deus. Da mesma forma, o inimigo tenta nos fazer questionar a palavra de Deus e suas promessas, com o objetivo de nos afastar dele. Para combater esse sinal de ataque espiritual, é essencial nos revestirmos da verdade da palavra de Deus. Em Filipenses 4, versículo 8, somos orientados: "Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai." Esse versículo nos ensina a focar nossa mente naquilo que edifica e fortalece nossa fé, em vez de permitir que pensamentos negativos nos dominem. Além disso, a oração é uma ferramenta poderosa para combater dúvidas e pensamentos negativos. Quando nos sentimos assaltados por esses pensamentos, podemos clamar a Deus, pedindo que Ele nos dê clareza e paz. Em Filipenses 4, versículo 6, lemos: "Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças." A oração nos conecta com a fonte de toda a verdade e nos ajuda a resistir às mentiras do inimigo. Quando reconhecemos que dúvidas e pensamentos negativos persistentes podem ser sinais de um ataque espiritual, podemos tomar uma posição firme contra eles. Em Tiago 4, versículo 7, somos lembrados: "Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós." Essa resistência começa com a decisão de rejeitar pensamentos que não se alinham com a palavra de Deus e de nos firmarmos nas promessas que Ele nos deu. Um dos sinais mais perturbadores de um ataque espiritual é o surgimento de conflitos e divisões em relacionamentos que antes eram saudáveis e harmoniosos. O inimigo sabe que a unidade entre irmãos é poderosa, e ele fará de tudo para semear discórdia e desentendimentos. Quando relacionamentos que antes eram fonte de apoio e encorajamento se tornam campos de batalha, é um sinal claro de que o inimigo está tentando nos isolar e enfraquecer nossa fé. Em Efésios 4, versículo 3, somos exortados: "Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz." Esse versículo nos lembra que a unidade é um dom precioso que deve ser protegido. No entanto, quando estamos sob ataque espiritual, pode parecer impossível manter a paz em nossos relacionamentos. Pequenos desentendimentos se transformam em grandes brigas, e palavras duras são ditas sem pensar. O inimigo usa essas situações para nos distrair do que realmente importa e para nos afastar uns dos outros. Um exemplo bíblico de como o inimigo tenta semear divisão é encontrado na vida de Paulo e Barnabé. Em Atos 15, versículo 39, lemos que eles tiveram um grave desentendimento sobre João Marcos, a ponto de se separarem. Embora Deus tenha usado essa situação para expandir o ministério deles, é claro que o conflito foi uma tentativa do inimigo de causar divisão entre dois grandes servos de Deus. Para combater esse sinal de ataque espiritual, é essencial praticar o perdão e a humildade. Em Colossenses 3, versículo 13, somos instruídos: "Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também." O perdão não é apenas um ato de obediência a Deus, mas também uma arma poderosa contra as estratégias do inimigo. Quando escolhemos perdoar, quebramos o ciclo de discórdia e restauramos a unidade. Além disso, a comunicação honesta e amorosa é fundamental para resolver conflitos. Em Mateus 18, versículo 15, Jesus nos ensina: "Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão." Esse versículo nos mostra que a resolução de conflitos começa com um diálogo aberto e respeitoso, com o objetivo de restaurar o relacionamento. Quando reconhecemos que conflitos e divisões em relacionamentos podem ser sinais de um ataque espiritual, podemos agir com sabedoria e buscar a reconciliação. Em Tiago 3, versículo 18, lemos: "Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz." Essa paz não é apenas a ausência de conflito, mas a presença de harmonia e amor, que só podem ser alcançados através da obra do Espírito Santo em nossos corações. Outro sinal comum de um ataque espiritual é o surgimento de dificuldades financeiras ou perdas repentinas que parecem vir sem explicação.
O inimigo sabe que as finanças são uma área sensível para muitas pessoas, e ele pode usar essa fragilidade para nos fazer questionar a provisão e a fidelidade de Deus. Quando enfrentamos crises financeiras, é fácil cair na armadilha de pensar que Deus nos abandonou ou que não se importa conosco. No entanto, a Bíblia nos lembra que Deus é nosso provedor e que Ele cuida de todas as nossas necessidades. Em Filipenses 4, versículo 19, encontramos uma promessa poderosa: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Esse versículo nos assegura que, independentemente das circunstâncias, Deus é fiel e não nos deixará desamparados. No entanto, quando estamos sob ataque espiritual, pode parecer difícil acreditar nessa promessa, especialmente quando as contas se acumulam e as portas parecem se fechar. Um exemplo bíblico de como o inimigo tenta usar dificuldades financeiras para minar nossa fé é encontrado na vida de Jó. Em Jó 1, versículo 15, lemos que os servos de Jó foram atacados e todo o seu gado foi roubado. Em um único dia, Jó perdeu tudo o que tinha, mas ele não permitiu que essas perdas abalassem sua fé em Deus. Em Jó 1, versículo 21, ele declara: o Senhor o deu, e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa atitude de fé e submissão é um exemplo poderoso de como podemos enfrentar dificuldades financeiras sem perder nossa confiança em Deus. Para combater esse sinal de ataque espiritual, é essencial nos firmarmos nas promessas de Deus e buscarmos sua orientação em oração. Em Mateus 6, versículo 33, Jesus nos ensina: mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo nos lembra que, quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele cuida de todas as nossas necessidades. Além disso, é importante praticar a mordomia fiel, administrando nossos recursos de maneira sábia e generosa, como forma de honrar a Deus. Quando reconhecemos que dificuldades financeiras ou perdas repentinas podem ser sinais de um ataque espiritual, podemos agir com fé e resistir ao inimigo. Em Tiago 4, versículo 7, somos lembrados: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa resistência começa com a decisão de confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Um dos sinais mais angustiantes de um ataque espiritual é a sensação de isolamento espiritual, onde parece que Deus está distante e que nossas orações não estão sendo ouvidas. Essa sensação pode ser avassaladora, levando-nos a questionar nossa fé e a nos sentir abandonados. No entanto, a Bíblia nos assegura que Deus nunca nos deixa nem nos desampara, mesmo quando não sentimos sua presença. Em Hebreus 13, versículo 5, lemos: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Esse versículo nos lembra que, independentemente de como nos sentimos, Deus está sempre conosco. O inimigo, no entanto, tenta nos convencer do contrário, usando essa sensação de isolamento para nos afastar de Deus e nos fazer duvidar de seu amor e fidelidade. Um exemplo bíblico de como o inimigo tenta criar uma sensação de isolamento espiritual é encontrado na vida de Davi. Em Salmos 13, versículo 1, Davi clama: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Esse salmo reflete a angústia de Davi diante da sensação de que Deus estava distante. No entanto, mesmo em meio a essa dor, Davi escolhe confiar em Deus e declarar sua fidelidade. Em Salmos 13, versículo 5, ele afirma: mas eu confio na tua misericórdia, o meu coração se alegra na tua salvação. Para combater esse sinal de ataque espiritual, é essencial nos firmarmos nas promessas de Deus e continuarmos a buscar sua presença, mesmo quando não a sentimos. Em Salmos 34, versículo 18, lemos: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Esse versículo nos lembra que, mesmo em nossos momentos de maior fraqueza, Deus está próximo e pronto para nos consolar. Além disso, a comunhão com outros crentes é uma ferramenta poderosa para combater a sensação de isolamento espiritual. Em Hebreus 10, versículo 25, somos exortados: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A comunhão com outros irmãos na fé nos ajuda a lembrar que não estamos sozinhos e que Deus trabalha através de sua igreja para nos encorajar e fortalecer. Quando reconhecemos que a sensação de isolamento espiritual pode ser um sinal de um ataque espiritual, podemos agir com fé e resistir ao inimigo. Em Tiago 4, versículo 7, somos lembrados:
Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa resistência começa com a decisão de confiar em Deus, mesmo quando não sentimos sua presença, e de buscar sua face com perseverança. Ao longo desta reflexão, exploramos 5 sinais comuns de ataques espirituais: a sensação constante de desânimo e cansaço, dúvidas e pensamentos negativos persistentes, conflitos e divisões em relacionamentos, dificuldades financeiras ou perdas repentinas, e a sensação de isolamento espiritual. Esses sinais não são apenas alertas, mas também oportunidades para nos voltarmos para Deus e nos fortalecermos em Sua palavra. A Bíblia nos ensina que não estamos despreparados para essas batalhas. Em Efésios 6, versículo 11, somos exortados: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A armadura de Deus, a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus, é nossa proteção e nossa arma contra os ataques do inimigo. Quando nos revestimos dessa armadura, estamos equipados para resistir e permanecer firmes, independentemente das circunstâncias. Que possamos, a cada dia, nos fortalecer na presença de Deus, buscando sua face em oração, meditando em sua palavra e mantendo a comunhão com outros crentes. Que reconheçamos os sinais de ataques espirituais e os enfrentemos com fé, sabendo que a vitória já é nossa em Cristo.